Acho que já tá ao vivo. Tá. Olá, boa noite. Vamos ver quem vai entrando aí. Tem gente já entrando aí. Marco Túlio, bacana. Depois você conta aí, Marco Túlio. Você falou que estava fazendo o grupo, que vai começar o grupo, né? De tabagismo lá com os seus usuários. Bacana, conta pra gente aí. Simone, boa noite. Simone Alves. Deixa eu ver quem tá aqui chegando. Simone, boa noite. Marcos, Guilherme. Boa noite. Obrigada pelo lindona. Isso. O Marco estava me contando, gente, que vai começar a fazer com os pacientes dele, com os usuários dele lá, o grupo de tabagismo também, abordagem, né, do tabagismo. Solange, boa noite. Áudio. Vanderlândia, boa noite. Gente, o áudio tá bacana? Vocês estão me ouvindo bem? Kátia, boa noite. Emília, boa noite. Tá ouvindo bem aí, Vanderlândia? Dá um ok aí pra gente ver se tá ouvindo bacana. Sim, tá, falou. Então vamos começar, né? Vamos lá. Vamos começar. Simone, show. Vamos embora. Gente, então, boa noite para todo mundo. Bacana tá aqui de novo com todo mundo de novo. Para quem tá chegando aí pela primeira vez no Instagram, na live, né, pela primeira vez, eu sou a Ellen Lage, assistente social. Trabalho há 22 anos na saúde pública. Já dá para saber a idade, né? Tô com 45 anos, 22 anos de saúde pública. E desde março que a gente tem feito live aqui no Instagram. Tem sido bem bacana, eu adoro. Toda quinta a gente está aqui fazendo live. E nós pegamos vários temas. Normalmente a gente coloca os temas voltados, né, para a área da saúde, que é a área que eu estou atuando. Mas também temas do serviço social, independente se são da área da saúde ou não, tá? Então a gente está aqui contribuindo com essa troca, né, de experiência aí com vocês que estão aí assistindo e trazendo um pouco da experiência que eu tenho nessa área da saúde, tá? A gente começou a fazer as lives por conta da pandemia e aí foi dando certo, a gente começou a interagir com muita gente e aí nós resolvemos manter as lives então toda quinta-feira. Iris, querida! Iris tá falando lá de Fortaleza, né? Oh, que saudade, gente. A Iris trabalhou comigo, eu trabalhei com ela lá no Hospital Sara Kubitschek, lá em Brasília. Agora a Iris está em Fortaleza, né, Iris? Quem tá entrando aí mais? Vamos ver. Isabel, beijo, boa noite. Tem uma Ferreira aí que eu não tô sabendo o nome dela. Vamos lá. Gente, no dia 19 de novembro, acho que foi dia 19 de novembro, nós fizemos uma live com o tema da abordagem, né, ao paciente tabagista. E só que nós fizemos uma live e a gente tem mais assunto para falar sobre esse tema. Tem muito mais coisa para a gente falar sobre o paciente tabagista, sobre a abordagem, né, interdisciplinar com o paciente tabagista. Então, nós resolvemos fazer 2 lives com esse tema, tá? A primeira live tá lá no YouTube. Ela realmente, a gravação dela não ficou muito boa. Ela tá travando. Tá. A live que ficou tá lá no YouTube, a gravação dela tá meio travando. Mas ela tá lá. E hoje, então, a gente vai fazer a segunda live sobre esse tema, tá bom? Esse tema do tabagismo, eu acho que é importante a gente destacar a importância da gente falar sobre esse tema, né? Esse tema, o tabagismo, a gente sabe que ele é tabagismo passivo e alcoolismo são 3 causas de morte que poderiam ser evitáveis.
Ah, tá. Simone tá querendo tirar alguma dúvida com relação a alguma coisa da faculdade. Simone, me chama no WhatsApp, aí você manda lá a questão no WhatsApp, que aí a gente conversa pelo WhatsApp, tá? Ei, Mônica, minha amiga querida, Ana também, Morena. Oi, gente, tá todo mundo aí, bacana, boa noite. Então, olha só, então a gente sabe, né, da importância de falar desse tema do tabagismo, porque o tabagismo passivo, tabagismo ativo e alcoolismo são 3 causas de morte que poderiam ser evitadas. Então, a importância da gente falar sobre a questão da promoção da saúde, da prevenção de doenças, na medida que as pessoas deixam de fumar. Parar de fumar, a gente sabe que é um desafio muito grande, mas é super possível com apoio, com orientação, com um grupo, com material educativo, com medicamento quando necessário. Então é disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Retomando um minutinho da primeira live, quando a gente faz a abordagem para o paciente tabagista, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião com os pacientes sensibilizando exatamente sobre isso, sobre os prejuízos do tabagismo, né, na saúde física, emocional, social, financeira do paciente. Então a gente faz um esboço bem bacana assim, desse quadro mesmo, né, até perverso e doloroso que é a dependência com relação à nicotina. E aí a gente fala o termo até palestra motivacional. E esse primeiro encontro, na verdade, ele tem um formato um pouco de palestra mesmo, porque a gente leva uns slides e aí a gente vai, né? Lógico que tem uma troca, uma interação com os usuários, mas ele realmente não é um momento de um grupo de reflexão, não. Só reflexão, não. Ele é muito informativo também. A gente leva mesmo informação sobre o prejuízo do cigarro no organismo, sobre os benefícios depois do paciente quando para de fumar. Sobre a iniciação, né? Quando e por que e como que o paciente começou a fumar. Ele vai contar um pouco pra gente, a gente fala alguns determinantes dessa iniciação ao tabagismo. A gente fala do tabagismo, né, enquanto uma doença. Inclusive o tabagismo, gente, ele é considerado até uma doença pediátrica, porque as pessoas começam a fumar, ainda numa fase muito jovem, muito pueril ainda. Então, o tabagismo, inclusive, é considerado uma doença pediátrica. E então, o que acontece? A gente faz essa abordagem primeiro, orientando o paciente e percebendo, né, naquela reunião, naquele primeiro encontro, se ele realmente tem intenção de parar de fumar. A gente faz essa pergunta, né? Se ele realmente tem intenção, se ele já pensou sobre esse assunto, se ele já mobilizou alguma ação para poder parar de fumar. E aí a gente faz essa abordagem inicial do paciente. Em seguida a essa abordagem, a gente faz boa noite, Vitor, né? Não, Jéssica, Margarete, boa noite. E aí a gente faz essa abordagem a princípio geral, né, dessa palestra motivacional, e depois a gente faz também uma entrevista com o paciente para a gente pegar alguns dados dele, assim, alguma questão não só biológica sobre o tabagismo, mas as questões sociais mesmo, os motivos por que ele fuma. Então a gente faz uma entrevista para poder conhecer esse paciente mais de perto, tá? Além dessa entrevista, nós fazemos também, a gente aplica o teste de Fargeston, que é um teste que a gente vai avaliar qual que é o grau de dependência do paciente. Então, ali a gente avalia se a dependência do paciente, se ela é baixa, se ela é média, se ela é alta, se ela é uma dependência muito alta, muito elevada. Então, a gente vai avaliar o grau de dependência do paciente. Após a gente avaliar o grau de dependência do paciente, essa entrevista, essa avaliação, a gente discute com o profissional, né, com o médico, e aí o médico vai também fazer a avaliação clínica daquele paciente e determinar, então, qual que é o tipo de tratamento que vai ser adotado. Se vai ser um tratamento farmacológico, né, como, por exemplo, com a bupropiona, que é um medicamento que ajuda no controle, né, do tabagismo, se vai ser o adesivo de nicotina,
Aí o médico vai definir, a partir dos dados que ele levantou e que nós levantamos nessa entrevista e no teste de Fargeston, o médico vai definir qual que é a conduta clínica que ele vai ter com relação ao paciente, tá? E aí, feito isso, os pacientes são convidados para a nossa abordagem intensiva do tabagista, do fumante. A abordagem intensiva do fumante a gente faz em grupos, né, em discussões de grupo, e a gente utiliza um material que é do Ministério da Saúde, inclusive tem as cartilhas aqui, depois vocês podem até acessar lá, tá? No site do Ministério da Saúde, pode acessar essas cartilhas educativas. E aí hoje o que eu quero falar para vocês é exatamente o que a gente trabalha nessas 4 cartilhas educativas com os pacientes, tá? Então é uma forma assim da gente orientar um pouco, né, para quem não está acostumado a trabalhar com tabagismo e para a gente já despertar alguns aspectos que vocês têm que ficar atentos na hora que for fazer a abordagem com o paciente tabagista, tá bom? Então, nessa primeira... eu fico doida para ver quem tá entrando aqui, ó. Cláudia entrou, Zanza entrou, Rosângela, boa noite, gente. Aí nessa abordagem, na primeira cartilha educativa que a gente vai usar com o paciente, o que a gente vai trabalhar nessa primeira cartilha? A gente vai compreender um pouco, né, explicar um pouco para esse paciente, entender, né, por que ele fuma, como que isso afeta a saúde dele, a vida dele, o cotidiano dele. Então, nessa primeira cartilha, Carol tá aí, Carol farmacêutica também, tem experiência também, né, Carol, nessa questão do tabagismo. Bacana, boa noite, bem-vinda. Então, essa primeira cartilha que a gente trabalha com o paciente, a gente faz um teste com o paciente, que a gente vai avaliar qual que é o tipo de dependência do paciente. Por quê, gente? No tabagismo, a gente sabe que tem uma dependência química, né, da nicotina. Ei, Carla, agente comunitário, chegou aí, boa noite, bacana. No tabagismo, nós sabemos que tem uma dependência química da nicotina, mas não é só a dependência química, tem também a dependência comportamental e a dependência psicológica. Aí nessa primeira cartilha, o que a gente vai fazer é exatamente isso, identificar qual que é o tipo de dependência que aquele paciente apresenta. Pode ser que alguns pacientes apresentem os 3 tipos de dependência, tá? Então, eu vou explicar aqui mais ou menos como que é esse teste. Eu vou fazer algumas perguntas para o paciente, são 9 perguntas que nós fazemos. Essas cartilhas são do Ministério da Saúde e elas são baseadas em pesquisas do INCA, do Instituto do Câncer. Então, assim, a gente às vezes fala assim, nossa, mas umas perguntas tão simples, vai ajudar a identificar qual que é o tipo de dependência do paciente? Vai, porque foram muitas pessoas entrevistadas e aí com base nessas entrevistas e nessa pesquisa realizada, criou-se então essa cartilha e esse teste para ver qual o tipo de dependência do paciente. E aí, o que nós vamos perguntar para o paciente? Primeira pergunta que a gente faz para ele. A gente vai perguntar para o paciente se para ele é muito difícil ficar 12 horas sem fumar. Aí, né, tem alguns pacientes que falam, não, 12 horas para mim é impossível, não fico nem 1 hora, nem meia hora. A gente vai lá e marca, né? Então, para ele é realmente desafiador ficar 12 horas sem fumar. A segunda pergunta que a gente faz para o paciente é se ele tem aquela fissura. O que seria fissura, gente? A fissura é aquela vontade incontrolável de fumar. Aí a gente pergunta para o paciente também. Aí ele vai lá e responde. A terceira pergunta, a gente pergunta para ele assim: durante o dia, você tem a necessidade de fumar um certo número de cigarros? Tem paciente que fala assim, nossa senhora, eu não sou ninguém se eu não fumar um maço de cigarro por dia. Eu não sou ninguém se eu não fumar pelo menos uns 10 cigarros por dia. Então, assim, você vê que o grau de dependência química da nicotina está ali muito presente quando ele tem essas respostas positivas, tá? Então, a gente já vai avaliando. Se ele realmente apresentar 2 respostas sim nessas perguntas aqui, provavelmente ele tem um grau de dependência química.
da nicotina, tá? A quarta pergunta que a gente faz ao paciente: se às vezes, se ele se pega fumando, às vezes, sem nem perceber que acendeu o primeiro cigarro. O que acontece, gente? Isso diz muito daquele paciente que já tem o hábito de fumar, né? Então, assim, ele tem uma dependência comportamental, ele já tá, o comportamento dele já induz ele ao cigarro, a levar a fumar. Então, essa pergunta é muito importante também, tá? A gente faz essa pergunta para o paciente. Se ele, às vezes, pega fumando sem nem perceber que acendeu o cigarro, tá? Então, isso aí a gente avalia com ele também. A outra pergunta que a gente faz para o paciente é se ele associa o ato de fumar a algum outro comportamento. Por exemplo, tomar café, falar no telefone. Isso aqui é muito bacana. Os pacientes sempre respondem direitinho. Eles falam lá: não, realmente, quando eu tomo meu cafezinho, me dá vontade de fumar cigarro. Quando eu como meu doce, me dá vontade de fumar cigarro. Tem gente que às vezes tem outros comportamentos. Ah, não, quando eu tô no celular, eu fico com cigarro na mão. Quando eu tô no banheiro, eu fico com cigarro na mão. Então, ele liga o comportamento ao ato de... Ele liga um determinado comportamento ao ato de fumar, tá? Então, isso é muito importante a gente identificar. Por quê? À medida que a gente identifica isso, a gente vai descobrindo com eles, com o paciente, qual que é a alternativa que a gente vai ter que usar para a gente substituir aquele comportamento que ele tem, que leva ao cigarro, por um outro comportamento, tá? Então, essa hora é muito bacana que ele realmente tem que falar pra gente quais são os comportamentos que ele leva, que o leva a fumar, tá? A gente tem que perguntar, né, para o paciente se ele já passou pelo menos um dia inteiro sem fumar, né? Então, assim, isso diz muito também, né? Às vezes o paciente consegue ficar um dia inteiro sem fumar, então talvez, né, a dependência dele não esteja lá tão grande assim. Tem pacientes que falam que não, claro que não, só fiquei quando eu estive internado, quando eu adoeci, aí depende da resposta lá, tá? Uma outra pergunta que a gente faz é se o paciente, se ele fuma mais depois que ele teve uma discussão com alguém. Então ele vai falar: não, realmente, quando eu tenho alguma discussão com alguém, eu fumo demais depois, porque eu fico muito chateado, ansioso, preocupado, então eu fumo mais. Outra pergunta que a gente faz: se fumar é um dos prazeres mais importantes da vida dele. Gente, na verdade, é tão triste quando a gente tá lá e a gente faz essas perguntas, e tem paciente que fala, né, que fumar realmente é um dos prazeres mais importantes para ele. Então, quando ele responde isso, a gente já imagina, né, como que tá esse contexto familiar, social, profissional, cultural do paciente, que tem o cigarro como uma fonte grande de prazer, né? Então, aí realmente é uma pergunta que nos diz muita coisa. E, a partir dessas respostas, a gente vai ter que realmente ponderar aonde que a gente vai ter que trabalhar mais com esse paciente, tá? A outra pergunta, que ela é realmente também muito triste, é se o pensamento de nunca mais fumar te torna infeliz. Por incrível que pareça, muitos pacientes dizem que sim. Eles falam assim: eu não me imagino sem cigarro. Então, assim, a pessoa não consegue ter uma outra perspectiva mesmo de vida, de qualidade de vida, porque não se imagina mais sem cigarro. A gente tem pacientes, gente, que às vezes fumam há 60 anos. A gente tinha, por exemplo, o Sr. Carlos, né, com 80 anos participando do grupo, ele fumava há 60 anos. Então, assim, o cigarro e a pessoa tá quase ali, né, um só, né? Então, realmente é uma dependência muito grande. Feito esse teste, aí a gente vai corrigir o teste, que a gente vai avaliar de 3 em 3 blocos de pergunta, a gente vai avaliar, né, se ele teve sim ou não. E aí, com isso, tem uma forma aqui que a gente avalia, que a gente vai avaliar se a dependência dele é uma dependência mais física mesmo, dependência química da nicotina. Aqueles pacientes, por exemplo, que tem aquela fissura, né, que fumam às vezes mais
10 cigarros, 20 cigarros no dia. Então, assim, aí a gente vai começar a avaliar se realmente esse paciente tem uma dependência química da nicotina, tá? O outro bloco de respostas vai nos indicar se o paciente, por exemplo, tem uma dependência comportamental, né? Então, uma dependência de comportamento. Então, se ele está vinculando o ato de fumar a algum comportamento que ele tem, como, igual eu falei, cerveja, café, chocolate, telefone, sexo. Tem pacientes que às vezes logo depois do sexo tem que fumar, não deixa de fumar. Então, assim, aí a gente consegue identificar se o paciente ele também tem uma dependência comportamental. E aí, identificando os comportamentos, a gente vai ter que solicitar e dar sugestões e discutir com ele, encontrar com ele novas formas dele se comunicar e se comportar para poder mudar o hábito dele diário, tá? E o último bloco de perguntas são 3 perguntas que a gente conversa sobre, que vai nos indicar um pouco dessa questão da dependência psicológica, tá? Então, realmente são aqueles pacientes que ficam muito ansiosos, preocupados, chateados quando discute com alguém, que tem o cigarro como uma fonte de prazer e que não abre mão dele, não consegue se ver na vida sem o cigarro. Tem muitos pacientes assim, tá? Tem paciente que fala pra mim assim, nossa, só de imaginar que eu vou parar de fumar já me dá ansiedade, já quero ficar com o cigarro perto, com o maço de cigarro perto, porque só de imaginar que eu não vou ter mais o cigarro, eu já fico ansioso. Então, realmente é muito triste esse tipo de dependência. E aí a gente faz, então, esse teste. Tem pacientes que apontam mais para um tipo de dependência do que a outra. Tem pacientes, gente, que, infelizmente, às vezes a gente identifica que ele tem os 3 tipos de dependência, né? Química, comportamental e psicológica, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho com ele o que significa, então, essa dependência química mesmo, né? Que a nicotina atua lá no cérebro, no mesmo local onde atua cocaína, heroína, que é uma dependência química mesmo, né? Quando o paciente traga um cigarro, de 7 a 19 segundos após ele tragar o cigarro, a nicotina já afeta a parte do cérebro que dá a sensação de prazer. Então, assim, por isso que é muito desafiador, né, a pessoa parar de fumar. É possível, mas é realmente desafiador. Por quê, gente? O cigarro dá prazer. Eu não posso chegar num grupo e falar para o paciente que o cigarro não dá prazer, porque eu estou mentindo, porque dá prazer, né? Ele realmente atua numa área do cérebro que dá a sensação de prazer. Então é por isso que é realmente desafiador. Guilherme me lembrou aqui, ó, de eu falar para o pessoal sobre o certificado. Então, o certificado da live, para quem precisa de certificado, deseja ter o certificado, tem que clicar lá no BIM, no link da bio, no link da bio, clica lá, aí vai estar lá escrito certificado da live, tá? Aí clica lá. Já aproveita, dá uma passeadinha ali nesse link, porque lá no link tá falando do nosso curso também, de atualização profissional para assistente social. Nesse link também tem vídeo do pessoal que está fazendo o curso e depoimento. Tem o número do meu WhatsApp, que se alguém quiser mandar alguma mensagem, né, no privado ou participar dos nossos grupos de WhatsApp, né, sobre atualização profissional do assistente social. Então tá tudo lá no link da bio, tá? Entrem lá. E o certificado tem que pedir até hoje, 10 horas da noite, tá? Porque aí, senão o Guilherme não tem como controlar. Ele faz o controle de quem solicitou o certificado até hoje, 10 horas da noite, tá bom? Vamos lá. Então, gente, e aí a gente vai explicar para o paciente, então, o que é essa dependência química mesmo, como que ela afeta no organismo dele, né? Para ele entender, porque tem muitas pessoas que ainda têm aquele discurso de que não para de fumar porque é malandro, não para de fumar porque não tem boa vontade. Não é isso, gente. É dependência química. É dependência química. Eu, inclusive, eu falo com o paciente que... O que o Vitor tá colocando um Zzinho aí de dormir? O que é isso?
a gente explica para o paciente que a dependência química, a gente faz até uma comparação com os outros tipos de dependência também, tá? Porque às vezes as pessoas criticam, falam, nossa, mas ele é usuário de cocaína, de crack, de heroína, de não sei o quê. Mas a nicotina atua no mesmo lugar onde atuam essas outras drogas, tá? Então, nessa hora, é tudo dependência química. Eu sei que o impacto, né, de fumar um cigarro, impacto social, né, de fumar um cigarro e de usar uma droga ilícita, pode ser até diferente, né? Então, assim, o cigarro você compra em qualquer lugar, né? O álcool, o cigarro, você compra em qualquer lugar. As outras drogas são drogas ilícitas, então você não compra em qualquer lugar. O impacto talvez seja diferente, impacto social, mas o impacto na saúde é muito prejudicial também, tá? Como as outras drogas também, tá? Sem falar, gente, que o uso do cigarro, do tabaco, ele tem interferência em mais de outras 50 doenças crônicas. Então, assim, é muito sério, assim, né? O cigarro realmente, ele impacta muito, muito prejudicial na saúde de todos nós, tá? Lembrando também que eu falo saúde de todos nós porque quem tem tabagista em casa, né, pessoas que fumam em casa, e se está próximo daquela pessoa, você também é tabagista, só que tabagista passivo, tá? Então a gente tem que estar muito atento, porque tem o tabagista ativo e tem o tabagista passivo. E aí o prejuízo é grande também, tá? E aí a gente explica então sobre a dependência também psicológica do cigarro, né? Então por isso que nos grupos de tabagismo, né, da Secretaria de Saúde, os grupos que o Ministério da Saúde propõe, é bacana que tenha a interação de outros profissionais também, né? Normalmente os grupos têm enfermeiros, têm médicos, têm psicólogos, têm assistentes sociais, então é uma equipe mesmo interdisciplinar, porque não são só aspectos físicos que a gente avalia também aspectos sociais, aspectos psicológicos, tá? Então, a gente conversa um pouco com o paciente também sobre o que é essa dependência psicológica do cigarro, né? O que está acarretando na vida dele, que ele vai e busca o cigarro como uma fuga, né? Então, Olá, Fabiane! Então, a gente conversa muito sobre isso, tá? Sobre essa questão da dependência psicológica do cigarro, tá? Então, que às vezes, muitas vezes, o cigarro, ele é considerado o melhor amigo da pessoa. A pessoa considera o cigarro como seu melhor amigo. É companhia, é consolo, é satisfação, é prazer. Então, a gente tem que conversar realmente com essa pessoa. Como que está o contexto do dia a dia dela, né? Como que está a vida dela, a vida produtiva, a vida de relacionamento, a vida de trabalho, a vida familiar, que o prazer que ela tenha no cigarro, né? Então a gente faz essas reflexões com o paciente nos grupos, tá? E a outra questão que a gente fala é realmente da dependência do comportamento. Então a gente vai conversar com ele quais são os comportamentos que ele tem que mudar para poder alterar um pouco esse hábito de fumar, tá? E aí, gente, nessa primeira cartilha, a gente vai ouvir tanta coisa do paciente, tanta informação, que são essas informações que vão dar base pra gente levar o processo de tratamento dele todo no decorrer das outras sessões, tá? Porque ele realmente levanta pra gente muita questão interessante nesse primeiro dia aqui, tá? E aí a gente vai conversar com ele que às vezes o pensamento de tomar essa decisão de parar de fumar, às vezes não é muito atraente naquele momento. Porque quem quer tirar prazer da vida, né? Se o cigarro é tanto uma fonte de prazer dele, quem quer tirar prazer da vida? A gente não quer tirar prazer da vida. Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, gente, eu não fumo cigarro, mas para mim é o chocolate. Então, assim, vai conversar comigo e falar que eu preciso de tirar o chocolate e o doce, é um sacrifício enorme que eu tenho que fazer. Mas é um sacrifício que eu tenho que avaliar por conta da questão de peso, por conta da questão da idade, por conta da questão de obesidade, de pressão. Então tem que realmente avaliar, né?
Mas então a gente faz essa reflexão com ele, que às vezes, naquele momento, às vezes essa decisão não é uma decisão que ele realmente acha muito atraente naquele momento, né? E aí, realmente, alguns pacientes ficam naquela dúvida. Eu quero parar, eu vou procurar, né? Eu quero parar de fumar, mas assim, eu preciso parar de fumar, mas o desejo, às vezes, é de continuar fumando. A gente pega um monte de pacientes que fala assim, não, eu preciso parar por causa da minha saúde, por causa da questão financeira, por causa da cobrança da minha família, por causa da minha inserção social que diminuiu. Então, muitos pacientes falam isso, tá? Que eles precisam parar de fumar, mas que não necessariamente eles querem. Lembrando, gente, que dos tabagistas, 80% querem parar de fumar. 20% não querem e não estão comprometidos, e muitos falam disso pra gente. Né? Às vezes ele não procurou o grupo de tabagismo, mas ele foi encaminhado, ou algum médico, algum enfermeiro, um agente comunitário sensibilizou ele sobre a questão da importância de parar de fumar, e ele fala, não quero mexer com isso agora não, já fumei a vida inteira, né? Então, assim, um dos motivos também é esse, né? Às vezes a pessoa não apresentou ainda nenhum problema de saúde, né? E aí ele acha que está livre dessa questão, e aí ele não se compromete mesmo de entrar no programa. E 80% querem parar de fumar e 20% não querem, tá? Então aí a gente vai ter que lidar com essa informação também. Para os que querem, estamos lá de braços abertos para atender, para orientar, para encaminhar, para abordar, para fazer o acompanhamento todo. Para os que não querem, a gente continua fazendo abordagem breve. Seja, às vezes, um agente comunitário pode sensibilizar e chamar, às vezes uma enfermeira no acolhimento, às vezes nós, nos atendimentos do serviço social, a gente fala, tá o grupo aí aberto, ou então tá o atendimento individual, porque agora, na verdade, a gente não está fazendo grupo de tabagismo, a gente está fazendo o atendimento de forma individual em função da pandemia, tá? Nós não voltamos com o grupo ainda. E aí, a gente vai verificar com ele, né? Se ele realmente falar que, assim, que tá com dúvida ainda, o que nós vamos sentar e fazer com ele? Dentro da cartilha está proposto isso. A gente vai sentar com ele e vai falar assim, vamos listar quais são os motivos que você teria para fumar. Então, por que você deseja fumar? Aí, sou agente comunitária de saúde, vivo essa realidade com meus pacientes. É isso, Jéssica, né? Jéssica, às vezes você sabe da necessidade, né, que ele pare de fumar e tudo, mas às vezes ou ele não quer, ou ele não está envolvido ainda, ele não acredita, então realmente é muito desafiador, tá? Mas a gente sempre tem que falar, o nosso papel enquanto profissional da saúde é sempre oferecer o atendimento para o controle do tabagismo, tá? Com o objetivo de cessação do cigarro, né? Sabendo também que em alguns casos, às vezes, o paciente não consegue parar, e aí às vezes a gente vai trabalhar com aquela proposta da redução de dano e tal, então às vezes se ele fuma um número grande de cigarros, se ele já diminuir, né, às vezes já é uma vantagem para ele também, tá? E aí o que acontece, gente? Então, nós vamos sentar com esse paciente, nós vamos falar com ele assim, vamos listar então quais são os motivos que fazem com que você deseje fumar. Aí ele vai falar que é porque dá prazer, porque às vezes ele tá ansioso, ele quer fumar, porque ele tá com tempo ocioso e aí ele vai pega o cigarrinho dele, porque ele tá nervoso. E aí ele lista vários motivos lá. Tem paciente, gente, que fala assim, eu nem sei por que eu fumo. Tem muito que fala, eu nem sei por que eu fumo. E é tão interessante que você vê, o hábito, gente, ele já tá tão enraizado na rotina do paciente, que tem pacientes que falam, eu nem sei por que eu fumo, né? Então, para você ver como que a gente tem que trabalhar, que a gente trabalha sempre nessa perspectiva da terapia comportamental mesmo, né? Porque a gente tem que trabalhar muito essa questão do comportamento. Já tem quanto tempo? Já falta 25. Ah, tá. O Gui já veio fazer bilhetinho ali. Eu falei, não é possível que já tá acabando. Nem comecei ainda. Nossa Senhora. Tá certo. Ei, Gabriel, meu filho. Te amo, seu lindo. Vai pro blusa, Gabriel. Vai pro blusa. Pois é.
E aí a gente vai fazer uma lista então. Por que eu desejo fumar? E a outra lista, gente, é por que eu desejo parar de fumar. Nós esperamos que a lista, né, de que porque ele deseja parar de fumar, que seja uma lista muito maior. E aí ele lista ali, ele fala, é minha saúde, ou ele fala, eu tô gastando muito com cigarro, ou ele fala, eu tô tendo cobrança, né, da família para parar de fumar. Então o que acontece? Ele vai listar por que ele deseja parar de fumar. Às vezes ele teve uma experiência ruim com algum familiar que teve problema de saúde em função do cigarro, com algum amigo. Então, assim, é importante que ele identifique por que ele deseja fumar e por que ele deseja parar de fumar, tá? Isso, gente, é uma parte importante. Muitas vezes, deixa eu ler aqui o que a Jéssica colocou. Muitas vezes a pessoa está passando por algum problema familiar, pessoal, e isso faz com que a pessoa fique ansiosa. Exatamente, que é também a dependência psicológica, Jéssica. É exatamente, às vezes a pessoa está vivendo algum momento tão desafiador que o cigarro dá aquele suporte para ela, tá? E aí, então, a gente precisa que ele liste essas duas situações, tá? Por que ele deseja fumar e por que ele deseja parar de fumar, tá? E aí depois a gente pede para ele colocar na balança. O que eu quero mais, né? Parar de fumar ou continuar fumando? Recuperar um pouco a minha saúde ou manter uma condição de saúde que às vezes a tendência é ficar mais desfavorável, né? Assim, é prejudicar realmente a saúde dele. Então, essa reflexão a gente tem que fazer, porque o prazer do cigarro a gente sabe que tem, tá? Então, assim, isso é inegável, tá lá, é fisiológico, né? Quando a nicotina ataca lá no cérebro, lá, o local do cérebro, dá a sensação de prazer, é fisiológico. Então, assim, a gente vai ter que avaliar com ele, o que eu prefiro? Parar de fumar? Não, por que eu prefiro não? O que eu decido, né? Parar de fumar ou continuar fumando? Cuidar da minha saúde ou ainda ficar meio, né, mais vulnerável na questão da minha saúde, tá? E aí, a gente vai solicitar para esse paciente já começar a pensar numa data para ele parar de fumar. Ter uma data é importante. Por quê? Senão fica naquela coisa do eu quero, e eu não sei que dia que vai acontecer. Então, assim, definir uma data para parar de fumar é muito importante. Às vezes eu falo com o paciente, pega uma data que seja importante para você, o aniversário de alguém, ou um início de um mês, ou um final de ano, ou seu aniversário, se presenteie com essa questão de parar de fumar. E aí a gente pede para que o paciente realmente defina uma data para ele parar de fumar. Definiu a data, aí a gente vai trabalhar com ele de como que vai ser esse processo dele parar de fumar. E aí a gente vai conversando com ele, vai explicar que tem a parada abrupta e tem a parada gradual, tá? Então, assim, na parada abrupta, gente, é realmente aquele paciente que toma a decisão e ele fala assim, eu vou parar de fumar, eu vou parar, tipo, amanhã, a partir de amanhã eu não fumo mais. Gente, e é incrível, muitos pacientes conseguem parar dessa forma, tá? Então, eles param, alguns param realmente dessa forma, tomou a decisão de parar de fumar e não fuma mais. Eu tenho vários casos de pacientes, relatos de pacientes que foram assim, tá? Parada abrupta. E a ciência diz também que essa forma de parar abruptamente, ela é muito positiva. Porque aí o paciente, às vezes, ele não tem aquela questão de ir sofrendo aos pouquinhos, né? Como na parada gradual, ele ainda vai amargando aquele sofrimento lá de deixar o cigarro, tá? Na parada abrupta, ele toma a decisão e vai, tá? E faz. E aí, na parada gradual, como que a gente orienta esse paciente? Aline, boa noite. Silvia, querida, boa noite. Na parada gradual, a gente orienta o paciente o seguinte, tem duas formas de parada gradual, ou ele vai reduzir o número de cigarros, ou ele vai adiar a hora que ele vai fumar. Então, a gente começa a orientar o paciente que tem essas duas formas de parar de fumar, tá? Da forma gradual. E aí, para ele parar aos poucos, ele já tem que estar, né? Já tem que ter passado por alguma sensibilização,
sobre essa importância de parar de fumar e vai decidir então qual forma que ele vai tomar, tá? Se o paciente faz a opção de parar gradualmente, reduzindo o número de cigarros, a gente vai orientar como ele deve fazer. Então a gente vai marcar a data para ele parar de fumar e a partir daí nós vamos começar a reduzir com ele o número de cigarro. Então a gente combina com ele, a gente fala, olha, então vamos combinar aí nos próximos 7 dias como que vai ser a sua parada, né, gradual aí, a sua redução do número de cigarros. Então se o paciente, por exemplo, fuma 30 cigarros, 20 cigarros num dia, que é o maço inteiro, aí a gente vai combinar com ele, não, então no primeiro dia, se você vai fumar 20 cigarros, no segundo dia você vai fumar 15 cigarros. No terceiro dia você vai fumar 10 cigarros. E aí você vai diminuindo o número de cigarros gradualmente, tá? Então é a redução gradual aí do número de cigarros. E aí, gente, o que acontece? A data que ele realmente decidiu parar de fumar é aquela data que vai ser o primeiro dia dele sem cigarro. Então, ele vai reduzindo o número de cigarros, tá? Para isso, gente, a gente tem bastante orientação que é para a gente colocar para o paciente, que a gente repassa para o paciente, discute com ele. Como, por exemplo, evitar de comprar um maço de cigarro. Porque se você comprar um maço de cigarro, você tá lá com 20 cigarros, você vai fumar os 20 cigarros, né? Ou se você for sair para trabalhar, você não leva o maço inteiro, você leva só um número reduzido de cigarros, evita de ficar com o maço perto, evita de ficar com o cinzeiro perto, evita de ficar com o isqueiro e fósforo perto. Então isso tudo são orientações que a gente vai dando, porque esse processo de mudança tem a ver com o visual, com o que ele vê, com o que ele ouve, com o que ele sente, com o que ele pega. Então o processo de mudança tem a ver com todos os sentidos, né? Então por isso que a gente tem que ir orientando o paciente para que ele tenha alguma conduta, um comportamento que leve a parar de fumar e não continuar fumando, tá? Deixa eu ver o que a Silvia falou aqui. Minha mãe parou de fumar da noite pro dia, ficou 10 anos sem fumar e voltou recente, e fumando um maço por dia. Pois é, Silvia, acontece muito. Aí a mãe da Silvia então parou da forma abrupta, né? Parou de uma hora para outra, de repente, ficou 10 anos sem fumar. A gente nunca desiste de um paciente, tá? Então, assim, às vezes o paciente ficou... Eu, agora, recentemente, estou atendendo um paciente lá, e era um paciente, assim, saúde mental, que também é desafiador, né? Atender os pacientes de saúde mental com cigarro. E aí ele ficou 1 ano, participou do nosso grupo, ficou 1 ano sem fumar. Agora tá com a mãe com um quadro de saúde complicado e tudo, tá muito ansioso, tá muito sobrecarregado pelo trabalho e voltou a fumar. Então a gente está retomando agora o atendimento dele. Então, o que acontece? Pode acontecer, né? Pode ter recaída, pode acontecer de voltar a fumar. E aí, gente, é dar apoio, dar suporte ao paciente para realmente retomar. Lembrando que quando a gente convida o paciente para poder participar dos grupos, das orientações sobre o cigarro, a gente está realmente solicitando que o paciente reveja um pouco o cotidiano dele. Então, assim, como estão as relações dele no trabalho, na família, relacionamento pessoal, com filhos, financeiro, atividade física. A gente faz o paciente refletir que ele precisa estar saudável como um todo, né? E não focar só no cigarrinho lá, não, mas estar saudável como um todo, tá? E aí a gente é importante trazer essa reflexão com o paciente nos grupos também, tá? A outra forma que a gente orienta o paciente é para ele ir adiando o horário do primeiro cigarro, tá? Então a gente pergunta para o paciente, né? Ele fala assim: eu fumo, eu acordo 7 horas e já fumo o primeiro cigarro. Aí a gente vai orientar ele: não, então não vai fumar o primeiro cigarro. 7 horas, você vai fumar daqui 2 horas. 9, 7, 8, 9, nossa Zé, é ruim de matemática. Tô brincando, gente. Aí a gente vai orientar ele assim: então, se você fumou 7 horas, agora você só vai fumar 9 horas o seu segundo cigarro, tá? E na hora que for fumar o segundo cigarro, não é para compensar o tempo que ficou sem fumar e fumar mais, não. Fumar só um cigarro às 9 horas. E aí a gente vai fazendo toda essa orientação. Aí o paciente, lógico, junto com a gente, que vai
escolhendo a melhor forma dele parar. Se é abrupta ou gradual, se é reduzindo o número de cigarros ou se é ampliando a hora que ele fica sem fumar, tá? Isso aí é uma escolha que o paciente faz e a gente vai abordando junto com ele. E aí, o Guilherme já me mostrou que tem 15 minutos aqui, mas eu quero falar das outras cartilhas. E aí, essa é a primeira cartilha. Na segunda cartilha, o que a gente vai trabalhar um pouco com esse paciente? Sobre aqueles primeiros dias que ele está sem fumar, tá? Então, assim, os primeiros dias do paciente sem fumar, gente, é também desafiador. Por quê? Ele vai ter, né, ele pode ter alguns sintomas, né? Ele pode apresentar síndrome de abstinência. E aí a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre o que pode acontecer com ele nesse período agora que ele está sem fumar. Normalmente, se o paciente já optou de parar de fumar e já está sem fumar, ele mesmo vai nos falar. Na hora que a gente começa a falar, ele fala assim, nossa, é mesmo, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Então, quais são os sintomas que são muito comuns do paciente sentir quando ele para de fumar? Primeira coisa, a fissura, né? Então, ele pode, já que ele está, né, sem cigarro, ele pode ter essa síndrome de abstinência, ele pode ter aquela fissura, aquele desejo incontrolável pelo cigarro. E aí a gente vai orientar o paciente que a fissura passa, que naqueles 5 primeiros minutos ali ele tem que arrumar uma outra atividade para ele fazer. A Sheila, doutora Sheila, beijo, que saudade de você. Você ganhou um neném, né? Muito tempo que eu não falo com ela. Que bonitinha, que bom que você tá aqui. Então, aí a gente vai orientar o paciente, né, sobre essa questão da fissura, né, que é esse desejo incontrolável aí pelo cigarro. A gente vai, é normal ele ficar mais tenso, então a gente orienta o paciente a conversar com a família, conversar no trabalho, que ele está num processo de mudança, que ele está largando um vício, que é uma dependência que ele tem, às vezes de longo prazo, então que ele pode estar mais tenso em algum momento ou outro, a gente orienta também. O paciente pode apresentar também formigamento, ou, né, dormência nas pernas, nos braços. Por que aparece isso, gente? Isso é um sintoma bom, porque o paciente está parando de fumar e o organismo dele está voltando a funcionar bacana de novo, né? Então, o que acontece? Aparelho circulatório, aparelho respiratório, tudo está voltando a funcionar melhor de novo. Então, dele ter esse formigamento, essas dormências na perna, nos braços, é normal, tá? Então, significa que o corpo está reagindo e que o organismo dele está voltando a funcionar bacana de novo, tá? Do mesmo jeito, pode ter tontura, tosse. Isso tudo acontece porque exatamente por isso, aparelho respiratório, aparelho, o que eu falei? Aparelho respiratório voltando a funcionar melhor, tontura, né? Então a oxigenação começa a ficar melhor do paciente, então ele pode sentir tontura também. Tosse, ele pode tossir, aí o paciente às vezes fala assim, nossa, eu não tossia de jeito nenhum, e aí na hora que eu paro de fumar eu comecei a tossir, aí você vai falando, que bom, é como se estivesse varrendo a casa lá, as poeirinhas, os monóxido de carbono, as substâncias tóxicas todas lá, elas estão indo embora. Então, assim, é normal e é positivo que o paciente... Vou falar com meu esposo, isso... Ah, então, bacana, isso mesmo. Então, é normal que o paciente, que ele tussa também nesse processo aí de quando ele está parando de fumar, tá? Porque o pulmão, né, aparelho... tá tudo funcionando melhor, tá? Então, é por isso que ele tosse também. E aí a gente dá algumas orientações para o paciente nesse período, né? Beber muita água. A água é saudável para tudo, né, gente? Então a gente orienta o paciente beber muita água, fazer atividade física, respirar, cultivar esse hábito de respirar bem, né? Já que agora olfato, paladar, tá tudo funcionando melhor, né, para ele. Ele tá com mais uma condição física melhor, né? Ele tá mais preparado. Então, às vezes eu falo que tem paciente que às vezes sobe um morrinho, tabagista, sobe um morrinho, já tá morto, cansado. Depois de uns 3 meses que ele parou de fumar, a condição física dele já tá muito melhor, tá muito mais saudável, né? Muito mais disposto, tá? Então, a gente conversa tudo com o paciente. E nesse momento aqui que eu tô falando, né? Que a gente fala da atividade física, da alimentação saudável, essas coisas todas,
é importante a gente chamar profissionais da equipe para nos apoiar nesse momento do grupo, da abordagem. Então, convida um professor de educação física do NASF, convida uma nutricionista, convida, gente, a fonoaudióloga. A fonoaudióloga, ela é importantíssima para dar orientação para o paciente tabagista. O paciente tabagista, ele tem pigarro, ele tem a voz mais rouca, então a fono, ela dá estratégias riquíssimas para o paciente, para o controle do tabagismo, tá? E aí a gente trabalha também com o paciente um pouco dessa questão do estresse, como ele como ele vai lidar com essa questão do estresse. Então, assim, a gente costuma dizer, gente, que o tabagismo, ele é dependência da nicotina, é uma consequência. Então, coitada, a culpa não é do cigarro, assim, é uma consequência, né? Então, assim, vamos pensar então um pouquinho como que tá nosso dia a dia, como que tá a qualidade de vida, como que tá os hábitos saudáveis ou não da pessoa que está fumando. E aí, a maioria dos pacientes que a gente atende faz referência a estresse. Vida estressante, preocupação, ansiedade. Então é um tema que é muito bacana a gente, psicologia, também abordar. Essa questão do estresse, da ansiedade, pensar um pouco mais na qualidade de vida, no que ele pode modificar, o que está ao alcance dele modificar. Porque o que eu vejo muito, gente, lá com os pacientes, são os pacientes tabagistas que fumam porque estão preocupados. Então eles estão preocupados ou com o futuro, com o que vai acontecer, ou angustiados com o passado que já passou. Então, eles não estão vivendo no hoje, né? Então, assim, a gente trabalha muito com eles essa questão do foco no hoje, de como está a minha saúde hoje, qual que é a minha questão que eu vivo hoje, o que a gente pode definir, ajudar a contribuir nesse processo hoje, tá? Lógico, né? As abordagens do que passou, a psicologia vai abordar também. E essa questão da perspectiva do futuro, a gente trabalha sempre nessa perspectiva assim, de pensar com mais clareza, de definir metas e objetivos para que a vida esteja melhor lá na frente. Então a gente tem que fazer essa abordagem com o paciente. Tá tão ruim hoje, o que a gente pode fazer a partir de hoje para a gente melhorar seu quadro? Seja de saúde, seja social, seja financeiro, seja familiar. Então a gente tem que conversar com o paciente, né? O diálogo é o que a gente fala o tempo todo das outras lives que nós falamos, que é a questão da tecnologia leve, né? De conversar, fala, escuta, cuidado, vínculo. Isso é muito importante no processo de acompanhamento desse paciente tabagista. E aí, nessa cartilha, na segunda cartilha, ela fala um pouco dessa questão da respiração profunda. Normalmente a gente pede educador físico para fazer algum exercício de relaxamento. Então a gente já conta muito com a Helenice, com a Virgínia, que hoje está lá onde que a Virgínia está? Está em outro país. Não é na Noruega, não. Na Austrália. Virgínia está na Austrália. Então está lá na Austrália, ela era educadora física do programa. Henrique, demais outros profissionais de educação física que nos ajudavam aí nesse programa, tá? E aí eles orientam, né? Respiração profunda, exercício de relaxamento muscular, isso tudo tá dentro da cartilha, dessa segunda cartilha. Exercícios fantasia, isso aqui é excelente, gente, fazer exercício fantasia, que é simular a pessoa estando num lugar melhor, mais saudável, e ela passando ali, aqueles exercícios de mentalização mesmo, obrigada. Aqueles exercícios de mentalização mesmo. E aí são exercícios que fortalecem muito o paciente. A gente faz e a gente solicitou algum profissional ou a gente mesmo faz essa abordagem, tá? Para o paciente. E aí, essa cartilha é um pouquinho maior, a gente trabalha muito com esse paciente também. Gente, ainda a gente não vai terminar. Eita. Olha que interessante. Porque é tanta coisa, né? A gente está na segunda cartilha, diz o Guilherme, que faltam 5 minutos. Ainda temos 2 cartilhas, ainda tem mais live de trabalho. Vamos fazer a parte 3, então. A gente faz a parte 3, tá, gente? Se vocês acharem que vale a pena, a gente faz a parte 3. Aí vocês falam aí. Você tem que dar um ok. Depois, na hora que a gente postar lá, aí faz um comentário lá se quer a parte 3 ou não. Porque ainda tem conteúdo de tabagismo pra gente passar, tá? De que a gente trabalha nos livros. Mas então, finalizando, na verdade eu não posso finalizar a 2, porque ainda tem muita coisa pra falar da 2 ainda,
tá? Que é a maior cartilha que tem. Então, nessa cartilha 2, a gente trabalha como o paciente ser mais positivo, porque se ele é mais positivo nos outros aspectos da vida, ele também vai ser mais positivo na hora que ele se comprometer com o tratamento dele de tabagismo, tá? Então, a gente faz toda essa abordagem com o paciente também. Acho bom a gente não vou trabalhar, fazer a cartilha correndo, porque senão fica chato, né? Então, ainda, se vocês quiserem, a gente ainda faz o terceiro encontro sobre o tabagismo, porque tem mais tema para falar, tá? Marco defendendo aqui, sim, ó. O Vitor, a Jéssica também. Parte 3, então, né? Parte 3, isso mesmo. Porque as outras são muito bacanas também. E para contar como é que é o processo, né, desses segundo, terceiro e quarto encontro, e depois os encontros de manutenção, porque são essas 4 cartilhas e depois a gente encontra com o paciente de 15 em 15 dias, depois a gente passa a encontrar o paciente mensalmente para dar esse suporte para ele por 1 ano. Então, por 1 ano é bacana você estar vinculado com aquele paciente naquele processo. Tá acabando aí, Gui? 3 minutos. 3 minutos. Então, vamos falar de outras coisas. Então, gente, olha, a gente vai fazer o terceiro módulo, da terceira live sobre tabagismo, porque tem conteúdo ainda. E, assim, pela importância do tema mesmo, né? É um tema muito importante, é um tema que, resolvida essa questão do tabagismo, a saúde do paciente, assim, fica anos-luz, né? De melhora profundamente. O resultado disso para a saúde pública, para recurso público, para a vida do paciente é muito grande. Então, é um assunto que a gente tem que trabalhar ali cotidianamente, que é a questão, enquanto profissional de saúde mesmo, enquanto assistente social, enquanto direito do cidadão, enquanto promoção de saúde, é um tema que a gente tem que falar o tempo todo, tá? Então, nós vamos encerrar a live. Quero pedir para vocês, quem curtiu, faz algum comentário lá no Instagram. Depois a gente vai passar essa live pro YouTube. Segue lá a gente no YouTube, tá? O YouTube é Ellen Lage, assistente social. No link da bio aí tem, então, o pedido para o certificado da live de hoje. Tem que solicitar lá no link da bio. Tem o número do WhatsApp para quem deseja entrar nos nossos grupos de WhatsApp. E tem também o curso de atualização profissional para assistentes sociais, que está o link lá na bio. Quem tiver interesse em entrar no nosso curso, é só fazer a inscrição lá no nosso curso de atualização profissional. Tá bom, gente? Então, Carol, quer falar, Gui? O Gui tá falando que falta 1 minuto. O Gui tá assim, eu falei, será que ele quer falar? Igual professora, né? É 1 minuto que fala. Gente, tá acabando, 1 minuto. Carol, beijo pra você, farmacêutica aí também, que contribui nesse processo. Marco Túlio, boa sorte lá com seus pacientes que você vai começar a fazer, né? Os grupos também, qualquer coisa a gente tá aí, a gente vai se falando. Tá bom? Gente, beijo pra vocês, obrigada aí pela atenção de vocês. Quinta-feira, vocês aí estudando e a gente dialogando. Beijo. Até quinta.